Olá, boa noite. Ministra Carmen Lúcia toma posse nesta segunda-feira como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ministro Nunes Marques vai assumir a vice-presidência da Corte. O Superior Tribunal de Justiça decide que reconhecimento criminal exige que o suspeito esteja ao lado de pessoas que sejam parecidas com ele. O Supremo considera válida a altura mínima para ingresso na Guarda Municipal de São Bernardo do Campo, em São Paulo. A plataforma Meta é condenada a pagar multa e lucros cessantes por não reativar perfil de loja no Instagram. E ainda, o programa da Corregedoria Nacional de Justiça vai entregar em todo o país títulos de moradia para famílias que vivem em assentamentos irregulares. O Jornal da Justiça desta segunda-feira, 3 de junho, começa agora. O Supremo Tribunal Federal manteve a prisão dos acusados de enviar e-mails à corte com ameaças contra a família do ministro Alexandre de Moraes. As informações com a repórter Carolina Chaves. Raul Fonseca de Oliveira e Oliveirino de Oliveira Júnior tiveram as prisões pedidas pela Procuradoria-Geral da República. Além das ameaças à família do ministro Alexandre de Moraes, eles são acusados de diversos crimes, entre eles de abolição do Estado Democrático de Direito. Os irmãos são investigados no âmbito do inquérito 4781, que tramita no Supremo Tribunal Federal e investiga notícias fraudulentas, denunciações caluniosas e ameaças ao STF. Raul e Oliveirino foram alvos de mandados de busca e apreensão e de prisão expedidos pelo STF no dia 31 de maio. Durante a audiência de custódia, o juiz reconheceu a legalidade e regularidade da prisão dos acusados. Na decisão que manteve a prisão, o ministro Alexandre de Moraes explicou que os fatos narrados pela Procuradoria-Geral da República são graves e presentes a comprovação de materialidade e fortes indícios de autoria apontam a intenção consciente e voluntária dos agentes em restringir o exercício livre da função judiciária, notadamente quanto às investigações decorrentes dos atos praticados no dia 8 de janeiro de 2023, o que, em tese, caracteriza o crime previsto no artigo 359-L do Código Penal, que se refere à tentativa com emprego de violência ou grave ameaça de abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. A decisão diz ainda que o conteúdo das mensagens com referências a comunismo e antipatriotismo evidencia com clareza o intuito de, por meio das graves ameaças a familiares do ministro Alexandre de Moraes, restringir o livre exercício da função judiciária pelo magistrado do Supremo Tribunal Federal, à frente das investigações relativas aos atos, que culminaram na tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito em 8 de janeiro de 2023, o que pode caracterizar o crime previsto no artigo 359-L do Código Penal, além dos fortes indícios de materialidade e autoria dos crimes de ameaça e perseguição, previstos no Código Penal. Além de manter as prisões, o ministro determinou que a Polícia Federal apresente um laudo em 15 dias dos aparelhos apreendidos durante a operação policial e se declarou impedido para conduzir processo que trata dos crimes de ameaça e perseguição. O inquérito sobre esses crimes será redistribuído para outro ministro da Corte. A Suprema Corte considerou válida a exigência de altura mínima para ingresso na Guarda Municipal de São Bernardo do Campo, em São Paulo. O STF, inclusive, já tem um entendimento pacificado sobre o assunto ao julgar uma ação de mesmo tema do interior do Estado. Repórter Pablo Lemos com as informações. O caso foi analisado no plenário virtual do Supremo. O Ministério Público do Estado de São Paulo propôs uma ação contra trechos de uma lei municipal de São Bernardo do Campo que estabelece a altura mínima para ingresso na Guarda Municipal. O MP paulista alega, entre outros pontos, que a norma ofenderia os princípios constitucionais da igualdade e da razoabilidade. Já a Câmara Municipal da cidade defendeu o requisito. O argumento é de que as atribuições da categoria estariam relacionadas à área de segurança pública, em que o porte físico seria relevante. O ministro Luiz Fux foi o relator do caso no Supremo Tribunal Federal.
Ele destacou que, de acordo com o entendimento do STF, é legítima e razoável a exigência de altura mínima para ingresso em determinados cargos de carreiras ligadas à segurança pública. O ministro também ressaltou que as guardas civis municipais fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública e que, portanto, podem adotar a exigência. Na decisão, Fux ainda citou outro caso envolvendo o mesmo tema recentemente pacificado pelo Supremo. Sob relatoria do ministro Dias Toffoli, o entendimento à época foi de que as guardas civis municipais fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública e, uma vez que a jurisprudência da Corte considera razoável a exigência do requisito de altura mínima para ingresso nas carreiras ligadas à segurança pública, tal requisito mostra-se razoável também para o ingresso nas guardas civis municipais. No julgamento, o ministro Luiz Fux reduziu a altura mínima de 1,60 m para 1,55 m para mulheres e de 1,70 m para 1,60 m para homens. Ele considerou necessário adequar a legislação municipal ao parâmetro de uma lei federal de 2012, que estabelece a altura mínima para ingresso nos cursos de formação de carreiras do Exército. Uma ação que questiona a lei da cidade de Manaus, no Amazonas, que trata de instalação de antenas de telefonia e cria taxas para essa finalidade, está em julgamento no Supremo. A discussão está no plenário virtual e o relator ministro Gilmar Mendes. Marta Ferreira tem as informações. A lei em questão é de 2022 e foi uma iniciativa do prefeito de Manaus. A norma impõe condições para a instalação da infraestrutura de suporte para estações de telecomunicações na cidade, incluindo o pagamento de taxas. A prefeitura afirma que está legislando sobre o uso do solo do município. A Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações, Abrintel, entrou com ação no Supremo Tribunal Federal pedindo que a lei municipal seja considerada inválida. Argumenta que a norma, ao estabelecer condições adicionais para a instalação e a operação de infraestrutura de suporte para estações de telecomunicação, invadiu a competência privativa da União para legislar sobre o tema. Nesse sentido, aponta que as taxas previstas na Lei de Manaus representam bitributação, uma vez que a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, já cobra taxa para a instalação e fiscalização do funcionamento de antenas. O caso foi levado a julgamento em sessão no plenário virtual. O Procurador-Geral da República se manifestou contra a cobrança de taxas municipais pela Prefeitura para a instalação de antenas de telecomunicações 5G em Manaus. O relator do processo é o ministro Gilmar Mendes, que concordou com o argumento apresentado na ação, lembrando que o Supremo, em julgamento sobre o mesmo tema, já definiu que os municípios não podem instituir esse tipo de taxa. No voto, Gilmar Mendes destacou que não compete ao município instituir taxa de licenciamento e exercer a fiscalização da estrutura atinente à telecomunicação. O arcabouço legal vigente é claro ao estabelecer a competência da União consubstanciada na figura da Anatel, seja pela Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações ou as leis sobre normas gerais de direito urbanístico. O prazo para os demais ministros apresentarem o voto é dia 10 de junho. A seguir, ministra Carmen Lúcia assume hoje a presidência do Tribunal Superior Eleitoral e vai comandar as eleições municipais deste ano. A gente fala também do programa Solo Seguro Favela, que nesta semana vai entregar em todo o país títulos de moradia para famílias que vivem em assentamentos irregulares. Voltamos em instantes. Na noite de hoje, a ministra Carmen Lúcia toma posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. A transmissão ao vivo é daqui a pouco, a partir das 19 horas, depois do Jornal da Justiça. Quem traz as informações é a repórter Mariana Fabre. A cerimônia vai ser realizada aqui no plenário do TSE, em Brasília. Na mesma solenidade, o ministro Nunes Marques vai ser empossado vice-presidente da Corte.
Os dois foram eleitos no dia 7 de maio e vão ser responsáveis por conduzir as eleições municipais de 2024. Carmen Lúcia foi ministra do TSE pela primeira vez em 2008. 4 anos depois, em 2012, foi a primeira mulher a assumir a presidência do tribunal. Naquele ano, comandou as eleições municipais. Já o ministro Nunes Marques faz parte do plenário do TSE desde 2021. A cerimônia deve contar com a presença de autoridades dos 3 poderes da República e será transmitida ao vivo a partir das 7 da noite pelo canal do TSE no YouTube e pela TV Justiça. A nova presidente do Tribunal Superior Eleitoral vai comandar as eleições municipais deste ano. A repórter Daniela Ramalho traz para a gente um perfil da ministra Carmen Lúcia. A ministra Carmen Lúcia foi eleita para exercer o cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral pela 2ª vez. Ela vai ficar no cargo durante o biênio 2024-2026. O vice-presidente será o ministro Cássio Nunes Marques. Carmen Lúcia Antunes Rocha nasceu em 19 de abril de 1954 em Montes Claros, Minas Gerais. Tomou posse no Supremo Tribunal Federal em 2006. Chegou ao Tribunal Superior Eleitoral em 2008 como ministra substituta. 4 anos depois, assumiu a presidência do TSE pela primeira vez. Ela foi a primeira mulher a comandar a Justiça Eleitoral. Em 2012, conduziu as eleições municipais diante das primeiras aplicações da Lei da Ficha Limpa. Em 2020, retornou ao TSE como ministra substituta e em 2022 tomou posse como titular. Agora, a ministra Carmen Lúcia vai conduzir as eleições municipais de 2024, diante de uma realidade cheia de desafios digitais, como a inteligência artificial. Inclusive, foi relatora das resoluções da votação, entre elas a de propaganda eleitoral, que trata sobre o uso de inteligência artificial nas campanhas. Carmen Lúcia será a primeira mulher a assumir a presidência do TSE por 2 vezes em 92 anos de existência da Justiça Eleitoral. Agora vamos conferir um pouco da trajetória do novo vice-presidente do TSE, ministro Nunes Marques. Reportagem de Rimac Souto. Natural de Teresina, no Piauí, Nunes Marques tem 52 anos. Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Piauí, o ministro é pós-graduado em Ciências Jurídicas pela Faculdade Maranhense e mestre em Direito pela Universidade Autônoma de Lisboa, em Portugal. Nunes Marques é doutor pela Universidade de Salamanca, na Espanha, e pós-doutor em Direito Constitucional pela Universidade de Messina, na Itália. O novo vice-presidente do TSE já atuou como advogado civil, trabalhista e tributário. Foi conselheiro seccional da Ordem dos Advogados do Brasil e suplente do Conselho Federal da OAB. Em 2008, tornou-se membro titular da categoria jurista do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. Em 2011, assumiu o cargo de desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, onde ocupou a vice-presidência de 2018 a 2020. Nunes Marques é ministro do Supremo Tribunal Federal desde novembro de 2020 e chegou ao TSE como ministro substituto em agosto de 2021. Em maio de 2023, assumiu o cargo de ministro titular da Corte Eleitoral. A Corregedoria Nacional de Justiça vai entregar esta semana em todo o país títulos de moradia para famílias que vivem em assentamentos irregulares. É o programa Solo Seguro Favela. Quem traz os detalhes, repórter Evne Araújo. Os primeiros a receber o título de propriedade dos imóveis foram os moradores de Heliópolis, na zona sul de São Paulo, considerada a maior comunidade da capital paulista. Cada pessoa que recebe o título de propriedade não é de posse, é de propriedade, passa a ser dono. Aquilo ali tem um valor enorme, é um pequeno pedaço de papel, mas com um valor enorme, porque esse título representa uma propriedade que pode se deixar para os herdeiros, que pode se transacionar, pode vender, comprar, pode ir ao banco e obter um financiamento, dando aquele imóvel em garantia. Passa a ter um endereço registrado na prefeitura, no estado, no correio. Passa a ser
titular daquele domínio, cidadão, na palavra plena, né? De acordo com as corregedorias dos tribunais de justiça, mais de 17 mil títulos de propriedade de imóveis vão ser entregues em todo o país. A ação faz parte do programa Solo Seguro da Corregedoria Nacional de Justiça. A medida foi implementada para assegurar direitos como inclusão social, segurança jurídica, desenvolvimento econômico e preservação ambiental. O projeto conta com a parceria dos cartórios de registro de imóveis, que checam a documentação apresentada, certificam a legalidade da posse do terreno e cadastram os títulos. O último levantamento realizado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, revelou que em 2019, mais de 5 milhões de domicílios no Brasil estavam em assentamentos irregulares. Durante toda a semana, a Corregedoria Nacional de Justiça programou ações em 26 estados da federação. O Ministério Público Federal cobrou explicações da União em relação aos critérios do cadastro de beneficiários do Auxílio Reconstrução no Rio Grande do Sul. As informações com o repórter Márcio Fontinelli. A partir de um inquérito, o Ministério Público Federal questionou o governo federal sobre como será o formato de cadastro, pagamento e controle do programa Auxílio Reconstrução, criado para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Para o MPF, a medida provisória, publicada em maio, trata o benefício de forma genérica e ainda depende da regulamentação do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. A expectativa é de que o Auxílio Reconstrução pague até R$ 5.100 para todas as famílias que tiveram as moradias afetadas pelos temporais no Rio Grande do Sul. Ainda sobre o Rio Grande do Sul, o Centro Administrativo de Contingência do Governo do Estado foi instalado no antigo prédio da Companhia de Energia Elétrica. O repórter Matheus Beck mostra que o local foi equipado com quase 1.000 itens de imobiliário doados pelo Tribunal de Justiça. A reconstrução do Rio Grande do Sul após as enchentes de abril e maio será planejada neste espaço criado no bairro Jardim Carvalho, em Porto Alegre. Os gabinetes do governador, do vice e dos secretários de Estado foram transferidos para a antiga sede da CE, já que o centro administrativo Fernando Ferrari também foi afetado pela inundação. Até mesmo a Polícia Civil e as unidades relacionadas aos serviços penitenciários precisaram ser realocadas. Os materiais que equipam o novo centro foram doados pelo Judiciário. Ao todo, foram repassados 986 itens, entre cadeiras e poltronas, monitores de vídeo e microcomputadores. A administração do Tribunal de Justiça visitou o centro de contingência após a instalação. A nossa contribuição muito humilde, não é atendendo ao pedido da secretária Calazans do Planejamento, de 400 computadores, algumas centenas de cadeiras, não é nada comparado ao que está sendo feito aqui, o que está sendo organizado aqui, de doações de pessoas, de empresas, do setor privado, mas também de dedicação intensa, 24 horas por dia dos serviços públicos. No local também ficam os galpões de uma das centrais de logística da Defesa Civil Estadual. Ali são recebidas doações de todo o país e até mesmo fora dele. Ali também são montados os kits que serão distribuídos para as pessoas que estão desabrigadas ou desalojadas em todo o estado. Doações chegam do mundo inteiro todos os dias. Essa rotina que vocês presenciaram aqui acontece desde o primeiro dia para que a gente possa fazer com que minimamente as pessoas recebam a sua dignidade de volta, recebam a atenção que o Estado pode ofertar, e a gente sabe que essa operação ainda durará muitos dias. Teremos um longo caminho pela frente, teremos ainda a reconstrução das nossas cidades, das nossas casas, das nossas vidas, e é importante que tudo aquilo que chegue aqui, chegue também na mão de quem precisa, com o carinho, com o afeto, com o amor de quem prepara. O presidente do Tribunal Gaúcho aproveitou o encontro para alinhar ações com o governador Eduardo Leite e estender a mão para oferecer o que a justiça possa contribuir na reconstrução do Estado. Essa crise que a gente está enfrentando tem muitas dimensões e, para superar,
cada uma delas nós vamos ter que trabalhar conjuntamente. Então, tem desde temas relacionados a recursos que o Judiciário está ajudando com seus fundos que estão sendo disponibilizados, até temas relacionados à documentação que vai precisar ser viabilizada para a população, e aí o Judiciário também com a nossa Secretaria de Segurança, o IGP, vão trabalhar conjuntamente. Então é muito importante a gente estar muito próximo, porque o desafio de reconstrução do Estado é de todos nós, não é do Executivo, ele é do poder público em geral, nas diversas instâncias, nos diversos poderes e da sociedade como um todo. No próximo bloco, plataforma Meta é condenada a pagar multa e lucros cessantes por não reativar perfil de loja no Instagram. E também, a STJ decide que reconhecimento criminal exige que o suspeito esteja ao lado de pessoas que sejam parecidas com ele. Voltamos já. A Justiça de São Paulo condenou a empresa Meta por bloquear o perfil de uma loja na rede social Instagram. O TJ considerou que não houve fundamentos para desativar o perfil, o que gerou prejuízos à loja. Amanda Mustafa tem as informações. A decisão é da 16ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo. A Meta, que é proprietária do Instagram, deverá pagar uma multa no valor de R$500 mil porque não cumpriu a decisão liminar do juízo de primeiro grau que determinou a reativação do perfil da loja no Instagram. Agora, além da multa, terá que pagar mais R$250 mil à loja por lucros cessantes, ou seja, pelo valor que deixou de ganhar pelo bloqueio do perfil. O colegiado entendeu que a Meta não apresentou motivos que justifiquem o bloqueio do perfil e considerou que as provas apresentadas pela loja comprovam os danos financeiros. A loja vende produtos geek e teve a conta suspensa no Instagram após comercializar um macacão fantasia de unicórnio e ser acusada de violação de direitos autorais de terceiros. A loja conseguiu na justiça a reativação do perfil. O TJ de São Paulo considerou que a empresa não comprovou qualquer violação aos termos contratuais do Instagram que justifique o cancelamento do perfil e que a loja foi prejudicada com a interrupção da divulgação e da comercialização dos produtos no Instagram. A 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o reconhecimento criminal exige que o suspeito esteja ao lado de pessoas que sejam parecidas com ele. Repórter Jéssica Castro. Os ministros do colegiado definiram que, para ser válido o reconhecimento de pessoas descrito no Código de Processo Penal, é necessário garantir que haja alguma semelhança física entre o suspeito e os demais indivíduos colocados ao lado. Assim, a 5ª turma absolveu um homem negro que, durante o reconhecimento, estava ao lado de 2 homens brancos. O delegado Ataliba Neto explica como é feito o procedimento de reconhecimento criminal. Segundo os mandamentos legais, a pessoa que irá realizar o reconhecimento, ela deve primeiramente indicar as características físicas da pessoa a ser reconhecida, as características físicas da pessoa investigada. Depois disso, nós devemos colocar a pessoa que suspeitamos ser o autor do crime, o investigado, em uma linha, juntamente com pessoas com as mesmas características físicas ou com características físicas semelhantes para que a vítima ou a testemunha possa reconhecê-lo. Então é importante a gente colocar lado a lado pessoas que tenham características físicas semelhantes para que a vítima ou a testemunha não se confunda ali no momento do reconhecimento. No caso, o réu foi condenado a mais de 49 anos de prisão, sob a acusação de ter roubado e estuprado 3 vítimas. Após a condenação, as vítimas procuraram a imprensa local para afirmar que não reconheciam o acusado como autor dos crimes. E, diante disso, foi iniciado um processo de revisão criminal, buscando a absolvição do réu. Mas o Tribunal de Justiça do Pará considerou ser improcedente. O relator do recurso no STJ, ministro Ribeiro Dantas, destacou que há entendimento no sentido de que a retratação da vítima de crime sexual não implica automaticamente a absolvição do acusado, mas autoriza a revisão criminal quando o conjunto probatório se limita à sua declaração e a testemunhos, sem outras provas materiais.
O relator pontuou que, durante a audiência de justificação criminal, uma das vítimas manifestou incerteza em afirmar a responsabilidade do acusado, explicando que não visualizou o rosto dele no momento dos fatos. Para o ministro, essa declaração colocou em xeque a fundamentação da sentença, que se baseou unicamente no testemunho anterior da mulher. O relator ressaltou também que colocar 2 pessoas brancas com suspeito negro para o reconhecimento pessoal violou o CPC, porque não atendeu ao requisito de semelhança entre os indivíduos que participam do procedimento. Já a 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que, mesmo sob investigação, o advogado não pode violar o sigilo profissional e fazer acordo de colaboração premiada. Reportagem de Marina Campos. O colegiado anulou a colaboração do advogado, as provas e as denúncias decorrentes dela em ação penal contra a empresa de transportes coletivos Pérola do Oeste, para a qual o advogado trabalhava. O Ministério Público do Paraná investigava a existência de associação criminosa para fraudar licitações de concessão do serviço público de transporte no Estado. Segundo o processo, o advogado Sacha Reck celebrou acordo com o Ministério Público do Estado depois de ser denunciado e preso em 2016. O acordo deu suporte a novas investigações e foram adicionados à denúncia os nomes de 2 ex-administradores da empresa, os quais recorreram ao STJ para anular a colaboração do advogado. Para o relator do caso, o ministro Sebastião Rey Júnior, a quebra do sigilo profissional do advogado para atenuar a sua própria pena em processo no qual ele e o cliente figuram como investigados, não está autorizada pelo Código de Ética da Advocacia e pode colocar em fragilidade o amplo direito de defesa. Ainda segundo o ministro, isso só é possível no caso de grave ameaça ao direito à vida, à honra ou quando o advogado for afrontado pelo cliente e em defesa própria tenha que revelar segredo. Porém, sempre restrito ao interesse da causa. Desta forma, por maioria, a 6ª turma estabeleceu que é inadmissível a prova proveniente de acordo de colaboração premiada, firmado com violação do sigilo profissional de advogado. O TRF da 1ª Região decidiu que mandado de segurança não assegura pagamento de valores anteriores à ação. Repórter Fátima Uchoa. Uma mulher teve o benefício de aposentadoria por idade rural indevidamente suspenso pela Previdência Social. Na via administrativa, o Instituto Nacional do Seguro Social até reconheceu a cessação indevida, mas não liberou o pagamento. Passados 4 meses, a beneficiária procurou a Justiça e, por meio de um advogado, impetrou mandado de segurança contra o INSS, pedindo o restabelecimento da aposentadoria e o pagamento dos valores não recebidos no período compreendido entre a suspensão do benefício e a volta dos pagamentos, o que foi concedido na sentença. Mas o INSS recorreu ao TRF da 1ª Região para não pagar os atrasados referentes ao período em que a beneficiária não recebeu e teve êxito em seu recurso. A 9ª turma acompanhou o relator desembargador federal Antônio Scarpa, que explicou no voto que os valores devidos antes da impetração do mandado de segurança devem ser cobrados em ação ordinária, pois o próprio TRF1 entende que nesse tipo de ação os efeitos financeiros retroagem apenas até o momento em que foi impetrado o mandado de segurança. A seguir, Semana Nacional da Conciliação Trabalhista bate recorde e acordos movimentam mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais. E veja também, o Ministério Público Federal vai apurar comentários nas redes sociais contra povos de terreiros em Mato Grosso do Sul. Voltamos já. A Semana Nacional de Conciliação Trabalhista 2024 encerrou com mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais em acordos. O evento deste ano bateu o recorde das edições anteriores. As informações com o repórter Pablo Lemos. Essa é uma das datas mais importantes da Justiça do Trabalho. A Semana Nacional da Conciliação Trabalhista 2024 celebrou cerca de 30 mil acordos que movimentaram mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Mais de 400 mil pessoas foram atendidas em quase 90 mil audiências
e 218 milhões de reais foram recolhidos à União em recolhimentos fiscais e previdenciários. A mobilização intensifica a realização de audiências nos centros judiciários de métodos consensuais de solução de disputas de todo o país. Os Sejusques estão presentes nas varas, nos tribunais regionais e também no Tribunal Superior do Trabalho. Inclusive, essa é a segunda vez que o TST participa da Semana Nacional. Aqui na Corte, houve conciliação em 153 processos. O resultado foi de mais de 43 milhões de reais. Desses processos, 82 se enquadram na meta estipulada pelo Conselho Nacional de Justiça de julgar os assuntos mais antigos. Todo ano, o ranking dos tribunais regionais do trabalho que mais conciliaram é separado por porte. A classificação leva em conta o total de acordos, a quantidade de pessoas atendidas e o valor movimentado. Neste ano, entre os tribunais regionais de grande porte, o TRT da 15ª Região em Campinas, São Paulo, ficou em primeiro lugar, seguido pelos TRTs da 2ª Região, na capital paulista, e 1ª Região, no Rio de Janeiro. Entre os de médio porte, o TRT da 9ª Região, no Paraná, liderou o ranking. Em segundo lugar, ficou o TRT da 5ª Região, na Bahia. E em terceiro lugar, o TRT da 6ª Região, em Pernambuco. Já entre os regionais de pequeno porte, o TRT da 23ª Região conquistou o primeiro lugar, seguido pelo TRT da 21ª Região, no Rio Grande do Norte, e pelo TRT da 17ª Região, no Espírito Santo. A Semana Nacional da Conciliação Trabalhista é uma iniciativa do Conselho Superior da Justiça do Trabalho com o apoio do TST e dos 24 tribunais regionais do trabalho. E apesar da mobilização ocorrer no mês de maio, a conciliação pode ser realizada em qualquer época do ano e em qualquer fase do processo. A Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, foi condenada a indenizar um funcionário no Piauí pelos intervalos de recuperação térmica não concedidos a ele. A decisão da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho. Rocine Gomes. Na reclamação, o trabalhador alegou que desde 1987 trabalhava a céu aberto, exposto ao sol, em campos experimentais da Embrapa, locais de trabalho onde um laudo comprovou que a temperatura média chegava a 28 graus. Segundo a norma regulamentar 15 do Ministério do Trabalho e Emprego, ele deveria ter 15 minutos de descanso a cada 45 minutos de trabalho, mas esses intervalos não eram dados, segundo o funcionário. A Embrapa argumentou que já pagava adicional de insalubridade e que o tempo de trabalho era de 6 horas diárias, e não 8. A Justiça de Primeira Instância e o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região haviam negado o pedido do trabalhador, mas o ministro Maurício Goldin Delgado, relator do caso no TST, discordou. Ele afirmou que o adicional de insalubridade é diferente do pagamento pelos intervalos não concedidos. Com isso, a Embrapa foi condenada a pagar pelo tempo de descanso não concedido como se fosse hora trabalhada. A decisão foi unânime. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso reinaugurou o Espaço Memória. Instalado na sede do TJ, o local abriga o acervo da instituição e é aberto à visitação. Confira na reportagem de Fernanda Fernandes. Como parte das comemorações dos 150 anos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a instituição reinaugurou o Espaço Memória durante uma cerimônia prestigiada por magistrados e servidores. O local passou por uma recente revitalização para adequação física, a guarda e conservação de todo o acervo documental, iconográfico, galeria de fotos e demais objetos da unidade, que até 2005 abrigava as instalações da presidência do TJ. A ideia da reinauguração é trazer novos, mais itens para o nosso acervo, para mostrar toda essa história, né? São 150 anos, um século e meio. E é necessário a gente mostrar isso, dar conhecimento para as pessoas de como foi, né, desde o início lá do Tribunal de Relação até hoje com o processo eletrônico. Instalado na sede do Tribunal de Justiça, o Espaço Memória é aberto para visitação mediante agendamento. A partir das 9 horas até as 18 horas. Ele está à disposição. Recebemos visita de advogados, defensores, né, parentes de magistrados, né?
Desenvolvemos um projeto há 10 anos aqui, cujo já passou aqui aproximadamente quase 10 mil estudantes ao longo desses 10 anos pelo projeto Nosso Judiciário. Outra opção é um tour virtual. Basta acessar a página principal do TJ e clicar no ícone Memorial do Judiciário Mato-Grossense. Presente na solenidade, a presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargadora Clarice Claudino da Silva, falou sobre a satisfação que sente de alguma maneira estar também contribuindo com a preservação e conservação de uma história construída a tantas mãos. Poder incentivar a valorização da nossa história. E sem esse registro, nós também não sabemos os sacrifícios, os progressos, aquilo que motivou tantos outros antes de nós a persistir nesse trabalho muito importante para a sociedade, que é a prestação jurisdicional. Em caso excepcional, o Tribunal de Justiça de São Paulo autorizou uma mulher a retirar 3 dos 5 fetos que carrega. A decisão foi com base em um laudo médico que atestou que tanto a mãe quanto os filhos correm risco. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. Por unanimidade, os desembargadores autorizaram a retirada de 3 dos 5 fetos, porque laudos médicos atestaram que a mulher de 37 anos e 1,55 m de altura não tem condições de suportar a gravidez de quíntuplos. A gestação foi decorrente de fertilização in vitro. Segundo o laudo médico, tanto a mãe quanto os 5 fetos correm risco de morrer se a gestação for mantida. O caso chegou à Justiça porque o Conselho Federal de Medicina proíbe a utilização de procedimento para reduzir embriões quando decorrente de fertilização. A mãe procurou o Judiciário para evitar uma criminalização do procedimento. Segundo a médica da mulher, não há que se falar em aborto e que o objetivo da redução é assegurar maiores chances tanto para a vida da mãe quanto dos filhos. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, o Ministério Público Federal vai apurar comentários nas redes sociais contra povos de terreiros. Márcio Fontinelli. O Ministério Público Federal em Dourados, Mato Grosso do Sul, abriu inquérito para investigar as denúncias de ameaças e violências praticadas contra os povos de terreiros lá na região. Os ataques, principalmente nas redes sociais, começaram depois de episódios de violação de túmulos em cemitérios que ficam no sul do estado. A polícia está investigando o caso. A ação do MPF veio depois de uma reunião com representantes dos terreiros que relataram os fatos e entregaram provas das ofensas. A seguir, a gente mostra como foi o Encontro Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente em Mato Grosso. E ainda a iniciativa do Tribunal de Justiça de Alagoas no enfrentamento à violência sexual. Voltamos em instantes. O Tribunal de Justiça de Alagoas promoveu um evento para trabalhar na conscientização de jovens sobre o combate à violência sexual. A repórter Lídia Lemos acompanhou e conta como foi. A Casa da Mulher Alagoana recebeu meninas de 11 a 15 anos de idade do projeto Garotas da Vila para uma roda de conversa sobre abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. O objetivo do encontro foi orientar e conscientizar as garotas para a prevenção e o combate da violência sexual praticada contra menores. Nós conversamos com as adolescentes acerca de temas muito importantes e muitas vezes não abordados, né? Que é como identificar a violência sexual, que existe vários tipos de violência sexual, com toque físico, sem toque físico, né? E que para que elas possam identificar, né, esse tipo de violência e que elas possam passar essas informações para um adulto de confiança, né? E aí a gente também conversou com elas quem são, né? Como é que elas identificam essas pessoas, né? E para onde ir, né? Em caso de afirmação dessa violência.
Mailane Beatriz tem 10 anos e conta que pôde aprender sobre as formas de violência e a quem pedir ajuda caso seja vítima. Aprendi que temos com quem contar em momentos assim e quando acontecer não temos que ter medo, porque do mesmo jeito que homens podem, mulheres também podem. A coordenadora da Casa da Mulher, Paula Lopes, explicou para as meninas como o equipamento do judiciário funciona e reforçou que a casa é um dos locais disponíveis para acolher as vítimas de violência. Estamos muito felizes de receber as meninas do projeto Garotas da Vila, lá da Vila Brejal, uma parceria entre o FAO e FAD, aqui na nossa casa para conhecer o espaço, saber que elas e as mamães podem contar com esse local de acolhimento que é do Tribunal de Justiça e serve para toda a comunidade, principalmente o pessoal que mora aqui na parte baixa, que às vezes nem conhece esse serviço, mas que é muito importante para essa saída da violência. O Poder Judiciário de Mato Grosso promoveu o 3º Encontro Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente. Foram apresentados projetos da Corregedoria Geral e do Ministério Público e uma carta de compromisso foi assinada em prol da população infanto-juvenil. Quem tem as informações é a repórter Laura Meirelles. Uma peça de teatro nem sempre é uma simples história. Ela pode ter o poder de conscientizar e levar informações valiosas sobre os direitos da criança e do adolescente ao público que a assiste. Eu fui até minha professora. Que bom, Rosa! Aí, chegando lá, eu falei pra ela sobre o bicho-papão. E ela entendeu do que eu falei. E aí a gente foi lá no Conselho Tutelar. Através do projeto Prevenção Começa na Escola, desenvolvido pelo Ministério Público Estadual, pessoas de diferentes idades de todo o estado de Mato Grosso são sensibilizadas quanto à importância do enfrentamento das violências, do abuso e da exploração sexual infantil. Nós já percorremos 65 municípios, mais de 350 apresentações e mais de 70 mil alunos assistiram essa peça. No último dia do 3º Encontro Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, promovido pelo Poder Judiciário de Mato Grosso, em parceria com o Ministério Público Estadual, os projetos, programas e ações desenvolvidos pela Comissão Estadual Judiciária de Adoção e da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça foram apresentados ao público pela juíza auxiliar da Corregedoria, Cristiane da Costa Marques Neves. A SEJA, a Comissão Estadual Judiciária de Adoção, ela tem várias atribuições e nós somos responsáveis por essa pasta. Além das atribuições naturais da SEJA, nós desenvolvemos outras atividades no sentido de incentivar a adoção. Então, nós realizamos durante esses 2 anos incompletos várias atividades, várias visitas, vários projetos. A importância da adoção e da redução do tempo de acolhimento institucional também foram abordados no evento. Uma criança viver numa instituição por longo tempo é um erro do sistema de garantia. O sistema de garantias tem que prover uma família para ela. Ou é a sua família biológica, reestruturada e capaz de amá-la e cuidá-la, porque amar e falar de amar não basta, é preciso ter capacidade de cuidado, ou é a família adotiva que vai amá-la e que vai cuidá-la para que ela tenha todos os outros direitos que eu citei. As crianças são sujeitos de direitos, então nós temos que olhá-las com aquele olhar diferenciado. O tempo da criança é diferente do nosso tempo. Então, isso para mim foi muito importante, porque a gente sai balançado assim, né, com uma nova visão a respeito e até pensando mais um pouquinho no tempo do processo. Ao final do encontro, uma carta de compromisso em prol da população infanto-juvenil foi assinada por representantes de todas as instituições que participaram do evento. Um exemplo para todos os tribunais e ministérios públicos para que se possa garantir, estabelecer um compromisso interinstitucional na garantia de direitos fundamentais do público infanto-juvenil. É bastante importante que ao final do evento uma carta seja lançada e, mais do que isso, que ela também seja objeto de concretização, né, daqui até a realização do quarto evento, né, que com certeza o ano que vem teremos um outro encontro, um encontro que reúna os atores do sistema de justiça e também extensivo à sociedade civil organizada.
Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Na sequência, você acompanha a transmissão ao vivo da cerimônia de posse da ministra Carmen Lúcia na presidência do Tribunal Superior Eleitoral. E na Rádio Justiça, fique com a Voz do Brasil. Um bom início de semana para você. Até amanhã.